Oi, pessoal. É muito gratificante porque dentro do livro de Mateus podemos aprofundar o nosso conhecimento sobre Deus. O livro de Mateus, ele tem um poder incrível. Mesmo vocês não querendo se esforçar para servir a Deus, mesmo vocês não se decidindo ou se esforçando, você pode se aproximar de Deus. Isso é o livro de Mateus. Uma coisa que vocês têm que se lembrar é que o livro de Mateus lembra Jesus Cristo como rei. Dentro do livro de Mateus, essas palavras vão fazer muitos trabalhos no seu coração. Quando você lê o livro de Mateus, uma coisa que você pode sentir é que antigamente, quando eu vivia pelo meu pensamento, pela minha cobiça, não tem nem comparação quando a gente vive a nossa própria vida. Mas quando você lê o livro de Mateus, uma coisa que você vai perceber quanto mais você tem vida espiritual, quando você segue seu pensamento, parece que vai dar certo, parece que você vai ser bonzinho, que você vai ganhar dinheiro, mas você vai perceber quão inútil é tudo isso. No livro de Mateus, representa Jesus Cristo como rei. E quanto mais você se aproxima desse livro de Mateus, dentro do livro de Mateus, ele revela os meus corações e conduz o meu coração. Na verdade, antes da gente ter essa vida espiritual, a gente não sabe de nada, mas a gente pensa que sabe de tudo, a gente se acha e segue o nosso próprio pensamento. E a gente sente que tem um pensamento que nos arrasta. Se a gente sem pensar e for arrastado por esse pensamento, a gente vai fazer maldade, a gente vai poder sentir que o nosso coração segue por esse outro caminho. Então, se eu for seguindo esse pensamento mal, eu vou descobrir que isso é Satanás. Por isso, a palavra de Mateus entrando no meu coração, quando ela me governar, eu vou poder ser uma pessoa abençoada e gloriosa. E assim a gente vai poder acreditar nele. Ele vai se tornar o nosso Senhor. Ele vai conceder paz e vai conduzir o nosso caminho pela bênção. Hoje vamos começar a ler Mateus capítulo 27, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Quando a gente lê a Bíblia, ele não tinha um lugar para fazer essa Páscoa, comemorar a Páscoa. Quando Jesus Cristo nasceu, ele nasceu numa manjedoura. Ele veio para esse mundo sem nenhum centavo. E quando ele tinha que fazer a última Páscoa, não tinha onde preparar. E até também o túmulo, ele pegou emprestado por 3 dias. Quando Jesus Cristo estava nesse mundo, ele não tinha nada de valioso que fosse do homem. Eu também queria viver como Jesus Cristo.
Quando a gente vê Simão Pedro, quando ele estava indo para o templo Formosa, o que ele falou? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te em nome de Jesus Cristo. Simão não tinha nada. Ele somente tinha o nome de Jesus Cristo dentro dele. Mas sabe o que é interessante? Antes da gente descobrir a Jesus Cristo, a nossa pessoa quer dinheiro, poder. A gente estava acostumado a viver por essas coisas. Qualquer coisa que a gente fizesse, se a gente não tivesse dinheiro, não podia fazer nada, a gente não podia ter poder. A gente sempre ficava assim, cabisbaixo. Então, ministrar. A gente também sempre quis ministrar dessa forma. Eu tenho que conduzir bem as pessoas. Tem que aumentar o número cada vez mais de irmãos. Eu tenho que ganhar essa pessoa. Então, a gente queria utilizar esses métodos. Então, parecia que sempre eu precisava de dinheiro, de pessoas para fazer o meu trabalho. E fazendo o trabalho com dinheiro, eu queria fazer esses trabalhos da igreja. Então, fazia com dinheiro. Jesus Cristo fazendo esse enorme trabalho de salvar a humanidade, ele não precisou de dinheiro. Então eu, para ser como Jesus, mais do que ter dinheiro, eu queria viver uma vida por Deus. Deus me ensinou essa vida. Deus também me ensinou como eu tinha que gastar dinheiro. E Ele me ensinou também a não me prender no dinheiro. E Ele me ensinou também como eu tinha que utilizar o dinheiro. Parece que isso não está mostrando na Bíblia. Então, Jesus ia até a última ceia, mas não tinha onde fazer. Então, ele tinha que alugar um lugar. Então, tinha que ser Jesus e mais os 12 discípulos, 13 pessoas para fazer esse banquete. Só algumas horas bastavam. Mas eles não tinham nenhum lugar para fazer isso. E assim, pela graça de Deus, eles puderam alocar um lugar para fazer essa última Páscoa. Então, o nosso pensamento e o pensamento de Jesus é bem diferente. Se, por acaso, esse seminário bíblico é a vontade de Deus, será que Deus não vai fazer esse seminário? Há um tempo atrás, uma coisa incrível que eu descobri, por esses últimos anos, eu tive um momento que estava doente, fiquei de cama, mas nenhuma vez eu vi que eu não fui para a conferência porque eu estava doente. Eu fiz seminários bíblicos quase como que toda semana, mas quando eu pensei... Eu fiquei doente quando não tinha seminário. Eu faço dezenas de seminários por ano, mas eu percebi que eu não deixei de fazer nenhuma vez seminário bíblico porque estava doente. Às vezes eu tenho que ir para um seminário e teve vezes que eu não tinha dinheiro para ir. Eu orava porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então, houve muitas falhas, assim, né? Muitas faltas como ser humano. Mas o importante é que Jesus Cristo estava vivo dentro de mim. Esse Jesus Cristo que está dentro de mim, porque ele tem grandes e pequenas experiências, mesmo que eu não tenha nada,
porque Jesus Cristo tem todas as coisas, eu podia ficar tranquilo, eu tive esse coração. Então, a minha vida começou a ficar cada vez mais parecida com a vida de Jesus Cristo. Na verdade, parece que é o ser humano que está se movimentando, mas não é o homem que está se movimentando. É Deus quem está fazendo o trabalho. Qual é a primeira coisa que Jesus Cristo faz? Não é o dinheiro ou uma situação, uma condição que nos permite fazer as coisas. Jesus Cristo dá um coração e fé para poder trabalhar. Então, quanto mais eu leio o livro de Mateus, eu posso ver que surge um novo coração que eu não tinha antes. Quando eu penso, isso é muito maravilhoso. Há muitas coisas que eu somente posso agradecer a Deus. Então, quando eu faço os seminários bíblicos, as pessoas trocam o seu coração para o coração de Deus e eu vejo elas recebendo graça. As pessoas pensam que a sua pessoa em si, a sua existência é muito importante, mas a nossa existência não é nada importante. Então, a pessoa que é importante é a pessoa que tem Deus no coração. É a pessoa que Deus pode trabalhar livremente na sua vida. É a pessoa que tem Deus dentro do coração e é a pessoa que pode falar sobre Deus. Então, se essa pessoa tem isso, e daí se ela é deficiente da perna? E daí se ela não tem dinheiro? E daí se ela não tem sabedoria? Então, nada se torna problema. Eu posso falar sobre Deus pela minha boca, mesmo que eu seja feio, mesmo que eu tenha alguma deficiência no corpo, que eu não tenha um olho. Se Deus estiver dentro de mim, se Deus puder trabalhar através da minha boca, então se eu for assim, eu posso ser utilizado por Deus. Mas a gente não pode tirar um raio-x. Mas há muitas vezes que Deus está dentro da gente. Tem muitas coisas da carne no coração das pessoas. Tem muitas cobiças dentro do coração do ser humano. Muitas vezes está cheio dessas coisas. Mas o que Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos? Então estava se aproximando o tempo de fazer a ceia, Jesus Cristo ser preso e ser crucificado. Então eu vou partir desse mundo. Ó, Pedro, tudo que eu tenho é $50.000, então daqui para frente utiliza bem. Olha, porque eu curei bem os doentes e me sobrou $30.000. É pouco, mas pode fazer o trabalho do evangelho com isso. O Senhor Deus, Jesus Cristo, não fez isso. Então a gente pensa que para pregar o evangelho precisa de dinheiro. A gente pensa que precisa ter alguma condição para pregar o evangelho. Mas o Senhor queria fazer essa última ceia sem ter nada. Mas porque os discípulos ainda não conseguiam ter o mesmo coração de Jesus, Jesus queria dar todo aquele coração que ele tinha para os seus discípulos. E Jesus Cristo queria passar esse seu coração na última festa da Páscoa. Então, quando que eu vou poder passar? Hoje é o último dia. E Jesus Cristo falou.
Ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E falou para seguir uma mulher e falar que precisava fazer lá na casa dela a Páscoa. E no final, que bom que aquele homem emprestou a casa para fazer aquela Páscoa. E deram comida para Jesus e para os discípulos naquele quarto, naquela sala. E ele pôde comer com os seus discípulos. E ele falou, aqui é o meu corpo. E ele falou para pegar o cálice e dividir. Porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Então, ia ser muito difícil Jesus ter novamente esse momento com os discípulos, e Jesus Cristo estava tendo esse último momento. Então, depois que Jesus Cristo fosse crucificado, ia ser difícil deles se encontrarem novamente. Mesmo Jesus ressuscitando, ele era a última ceia, né, com os discípulos. Então, Jesus Cristo ele colocou dentro dos discípulos aquilo que ele queria fazer. E eles aceitaram a palavra de Jesus no coração deles. Mas mesmo assim, mesmo eles recebendo o coração de Jesus, quanto eles receberam? Jesus Cristo falou que ele ia ser crucificado. Mas esses discípulos, ele fazendo essa última ceia, eles tiveram esse coração de Jesus Cristo. Então, vocês não puderam participar dessa última ceia de Jesus, né? Vocês não puderam comer o pão com Jesus Cristo, né? Vocês não puderam tomar o vinho com Jesus Cristo. Mas uma coisa que vocês têm que saber. Assim como Jesus Cristo queria colocar o seu coração nos discípulos, hoje também, Jesus Cristo deseja sentar-se com vocês na última ceia. Somente vocês dois sentados na ceia, porque tem muitas coisas que Jesus Cristo quer nos dar. Como nós podemos vencer o desejo da carne, a cobiça da carne e sermos conduzidos pelo Espírito Santo? Como nós podemos seguir pela fé e viver uma vida espiritual? Como eu posso vencer a cobiça da carne e seguir a palavra de Deus? Então, assim como Jesus Cristo queria falar todas essas coisas para os discípulos na última ceia, Jesus Cristo também quer nos falar. Mas muitas pessoas não têm esse momento silencioso com Jesus Cristo. Vocês também, silenciosamente, abram a Bíblia. E lendo cada capítulo da Bíblia. O que será que Jesus Cristo quer falar para mim que ele falou isso? Qual será que é o coração de Jesus Cristo? Qual será que é o meu coração? Ah, Jesus Cristo, será que ele quer colocar o seu coração dentro de mim? Qual coração será que ele quer colocar, né? Então, isso é o que Jesus Cristo quer fazer em nós. Desde 1976, eu entrei no seminário. Eu comecei o seminário, né? E teve muitas vezes assim que eu agradeci diante de Deus. Antigamente, eu sempre acordava, lia a Bíblia. Mas depois que eu comecei o seminário, eu tinha que acordar um pouco mais cedo. Eu tinha que acordar mais cedo, tinha que ler a Bíblia, tinha que orar. E depois que eu tomava
o café da manhã, eu passava quase que toda manhã junto com os seminaristas. Enquanto eu passava a manhã com os seminaristas, o que eu falava? Eu falava sobre a Bíblia. Eu tinha que falar sobre a palavra de Deus, testemunhar a palavra de Deus. E sabe o que era incrível? Eu lendo a Bíblia, eu falando sobre as coisas que eu testemunhava sobre Jesus, então eu me esquecia rapidamente. Mas as coisas que eu experimentava Jesus Cristo no meu coração, e eu testemunhava para os irmãos, e isso restava muito mais no meu coração. Então, eu indo por um caminho com Jesus. Então, diante do meu caminho, surgiam muitos motivos de desesperança. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, eu calculava no meu pensamento. Então, se eu tivesse fé, Deus vai resolver esse problema, então meu coração ficava mais leve. Mas pelo contrário, parece que isso não vai dar certo. Então isso se tornava uma carga no meu coração. Então esses problemas são problemas que eu me deparei a minha vida inteira. Quando o meu coração estava cheio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus. Então, o meu coração, Jesus Cristo se deparava com esse problema, porque Jesus Cristo está dentro de mim. Ai, por que isso é problema? Meu coração tinha liberdade. Tendo vida espiritual com o Senhor, é assim. Eu não consegui ler a Bíblia esses dias. Eu não consegui orar bastante. Eu não tenho sabedoria. E eu me esforço para ler a Bíblia. Então, o que é que está fazendo isso? É o meu esforço. Então, eu fazer isso pelo meu esforço e fazer pelo Espírito é bem diferente. Então, quando eu faço comunhão e o meu coração está cheio de palavra, não é que não tem problema, mas a palavra de Deus cuida disso tudo, então nada disso se torna problema. Por que não vai surgir preocupações para a gente? Por que não vai surgir problemas que dão medo para a gente? Não. Mesmo que surjam, se dentro de mim tiver palavra, se dentro de mim tiver o Senhor é quem vai resolver esse problema por mim. Então, quando Jesus estava em Cades Barneia, quando o povo de Israel estava em Cades Barneia, ele mandou 12 espias. E todos esses espias foram para Cananeia, e uma coisa que eles descobriram. Cheio de frutas, é uma terra que mana leite e mel. Tem muitas frutas, é uma terra que mana leite e mel. Era uma terra que somente tinha tudo isso? Não, tinha também o povo de Anak. O povo de Anak estava vivendo ali dentro da terra de Canaã. Então, eles tinham esse coração de entrar na terra de Canaã. Eles queriam ganhar esses frutos e essa terra que mana leite e mel, mas eles tinham medo dos Anaques, do povo de Anak. Então, quando eu tenho que me deparar e brigar contra esses povos de Anak, então Deus fez eu andar por 40 anos no deserto e agora entrar na terra de Canaã, e ali logo na entrada tem o povo de Anak. Isso daí é só para me dar medo. Então, quando você vê um livro Choloim, então os cristãos estavam indo para o céu e tinha 2 leões na porta. E as pessoas, elas fugiam de medo.
Mas o cristão, seguindo por esse caminho, ele se encontrou com uma pessoa que estava correndo na sua direção. Ah, o que aconteceu? Nossa, aconteceu um grande problema. A gente quase virou comida de leão. Na frente daquela porta de ferro tem 2 leões enormes. Ainda bem que eu vi esse leão primeiro. Se eu não tivesse visto esse leão, eu ia me tornar numa comida do leão. Ah, não pensa assim. Ele falou algo assim medonho, né? E o cristão, ele subiu. E realmente tinham 2 leões enormes na frente da porta. E o cristão queria fugir. Mas ele não podia fugir. Ele não podia fugir, não podia correr, ele não sabia o que fazer. E a porta se abriu e uma pessoa saiu de dentro. Por que você está com medo? Olha bem o leão. Eu prendi a perna de trás do leão. Eu fiz com que o leão não pudesse te pegar se você seguisse por esse caminho. Então, parece que o leão é algo medonho. Mas já está tudo preparado. Então, mesmo que a gente se depare com um problema diante de nós, se tiver Deus, se tiver a palavra dentro de mim, então nada se torna problema. Então, as pessoas de fé, não olhem somente a dificuldade, mas tem que descobrir o Deus que está na dificuldade. Se esse Deus estiver comigo, por que isso vai se tornar um problema? Nada vai se tornar problema. Vocês também acreditam assim? Muito obrigado. Até a próxima.